Muito bom dia, meus irmãos. Como é bom estarmos juntos hoje, nessa quarta-feira abençoada pelo Senhor. E hoje a nossa palavra é atitudes para se levar pessoas a Jesus. Como é bom estarmos nessa série de mensagens aprendendo um pouco mais sobre o discipulado, sobre como ganharmos almas para o Senhor, não é mesmo? Eu quero ler com você no livro de Marcos, capítulo 2, do versículo 1 ao 12, essa palavra de Deus que diz assim: O paralítico de Cafarnaum. Alguns dias depois entrou outra vez em Cafarnaum e soube-se que estava em casa. Logo se ajuntaram tantos que nem ainda nos lugares junto à porta cabiam, e anunciava-lhes a palavra. E vieram ter com ele, conduzindo um paralítico trazido por 4 homens. E não podendo aproximar-se dele, por causa da multidão, descobriram o telhado onde estava e, fazendo um buraco, baixaram o leito em que jazia o doente. E Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: Filho, perdoados estão os teus pecados. E estava ali assentados alguns dos escribas que arrazoavam em seus corações. Por que profere esse assim blasfêmias? Quem pode perdoar pecados senão Deus? E Jesus, conhecendo logo em seu espírito que assim arrazoavam entre eles, disse-lhe: Por que arrazoais sobre estas coisas em vossos corações? Qual é mais fácil, dizer ao paralítico: Estão perdoados os teus pecados? Ou dizer-lhe: Levanta-te, toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados, disse ao paralítico: A ti te digo, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Ele se levantou e, tomando logo o leito, saiu na presença de todos, de sorte que todos se admiraram e glorificaram a Deus, dizendo: Nunca vimos tal coisa. Palavra do Senhor para nós, Marcos capítulo 2, versículo 1. Amados, esse relato bíblico, ele nos mostra Jesus operando uma cura maravilhosa na vida desse homem. Todos se admiraram, todos glorificaram a Deus e mostra claramente aqui a necessidade desse homem, a necessidade humana de ser levado pelos seus amigos para um lugar de milagre, o lugar onde o Senhor estava. A maior necessidade do cego muitas vezes não é enxergar. A maior necessidade do surdo muitas vezes não é ouvir. A maior necessidade de um paralítico muitas vezes não é andar. A maior necessidade de qualquer homem é ter os seus pecados perdoados, a salvação, né? E assim, recebendo a salvação de Deus, ter também a sua vida por inteira transformada. Não foi assim com nós? Recebemos a salvação do Senhor e após isso o Senhor foi transformando todas as coisas na nossa vida. Jesus, através dessa palavra aqui, mostrou o alcance da sua obra, mostrou que além de salvar esse homem, perdoando os seus pecados, também o curou. E aquele homem foram dados uma nova vida, uma nova perspectiva, um futuro e um destino para ele. Amém? Então, essa é a palavra que nós lemos aqui. Entretanto, tem um fato aqui que chama atenção nesse relato para nós, né? Que são aquelas pessoas que conduziram esse paralítico para Jesus, né? Foram amigos dedicados, não tendo por onde passar, subiram no telhado, destelharam, amarraram aquele homem, né, aquela maca, aquela cama em cordas e desceram na presença de Jesus. Eles tinham esse propósito muito claro na vida deles: levar este homem até Jesus. E essa palavra que nós vamos meditar nessa noite, que já estamos meditando, tem tudo a ver com isso, no comportamento desses 4 amigos. Vemos que eles tinham as atitudes necessárias, importantes para conduzir aquele homem a Jesus. E as características que nós precisamos ter hoje para conduzir as pessoas a Jesus. Então vamos lá. A primeira característica que nós precisamos: disponibilidade. Para conduzir alguém a Jesus é necessário estar disponível, é necessário querer, é necessário estar com isso plantado dentro do coração. Logo que eles souberam que Jesus estava na cidade, eles se propuseram a levar
o paralítico até Jesus. E é muito importante que a gente venha estar disponível para aquilo que Deus quer fazer através das nossas vidas. Certa vez, Deus declarou através do profeta Ezequiel. Ezequiel capítulo 22, versículo 30. Busquei entre eles um homem que tapasse o muro e se colocasse na brecha perante mim, a favor desta terra, para que eu não a destruísse, mas ninguém achei. Ezequiel 22, 30. Incrível, Deus não encontrou ninguém. E se hoje Jesus passar pela sua igreja, pela sua vida, pela sua casa, encontrará alguém disponível para fazer a obra dele, para levar as pessoas a Jesus? Estamos disponíveis nesse tempo para a gente fazer a diferença nessa terra? Que você possa dizer assim como Isaías disse: eis-me aqui, envia-me a mim. Então, o primeiro ponto para nós levarmos pessoas para Jesus é a disponibilidade. O segundo ponto que eu quero ver com você é a perseverança, né? Palavra que a gente fala muito e muitas vezes no dia a dia a gente tende muitas vezes a desistir por conta das circunstâncias, mas o relato informa que esses 4 moços não conseguiram entrar pela porta por causa da grande multidão que estava concentrada naquele lugar, e muitos desistiriam nesse momento e diriam: não tem jeito, não tem como chegar lá, alegando dificuldades, dizendo que a gente fez o que pôde, a gente fez o que foi possível, né? Muitas pessoas falam isso: eu fiz o que foi possível, mas muitas vezes faltou um pouco a mais, né? Fazer um pouco a mais do que se pediu. Entretanto, esses homens não se deixaram levar por esses desafios que estiveram à frente deles nesse momento, pelos obstáculos. Eles amarraram o paralítico na maca, né? Subiram, fizeram aquela abertura e desceram com ele até os pés de Jesus. Perseverança naquilo que eles queriam, em cumprir realmente aquilo que estava no coração deles. Há várias exortações dentro da palavra do Senhor relacionadas com perseverança. Jesus contou uma parábola sobre o dever de orar sempre, sem desanimar. Lucas capítulo 18, versículo 1. Paulo também exortou a igreja a perseverar na oração. Colossenses 4, 2. E o autor de Hebreus disse que devemos correr com perseverança a carreira que nos está proposta. Hebreus capítulo 12, versículo 1. Esse versículo que eu amo muito e sempre ministro ele, né? Deixando para trás todo o peso, todo o embaraço, tudo aquilo que nos rodeia e correndo com perseverança a carreira que nos está proposta, né? Então, uma pessoa que teve os maiores motivos para desistir foi Paulo. Passou por inúmeras situações difíceis, enormes dificuldades, ficou preso, julgado. Entretanto, no tempo da sua partida, ele pôde dizer: combati o bom combate, guardei a carreira, completei a carreira, né? Completei essa corrida e guardei a fé. Então, o primeiro ponto para nós nessa palavra foi disponibilidade, esse segundo, perseverança, e o terceiro, unidade. Os 4 que conduziram o paralítico estavam no mesmo propósito, no mesmo alinhamento, estavam no mesmo direcionamento. Passou por inúmeras situações difíceis, enormes dificuldades, né? E uma pessoa que se dispõe a fazer mais do que se pede, vai passar por algumas dificuldades, né? Como esses homens passaram. Mas eles, todavia, eles encontraram um caminho para levar esse homem até Jesus, né? E o inimigo trabalha muito para trazer divisão, discordância no meio do povo de Deus, mas esses 4 jovens estavam no mesmo direcionamento. Jesus afirmou que uma casa dividida não subsistirá. É a palavra do Senhor. É impressionante como somos dispersos muitas vezes, perdemos o alvo com muita facilidade, com um vento pequeno, muitas vezes a gente tende a perder o alvo, e Paulo deu uma exortação à igreja sobre a unidade, apresentando um argumento tremendo, que fica em Efésios capítulo 6, versículo 1 ao 6, eu quero ler com você. Efésios 6, do 1 ao 6, que diz assim, ó: vós, filhos, sede obedientes aos vossos pais no Senhor, pois isso é justo. Honra o teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra.
E vós, pais, não provoqueis a ira dos vossos filhos, mas criai-vos na disciplina e na instrução do Senhor. Vós, servos, obedecei aos vossos senhores, segundo a carne, com temor, tremor, na sinceridade de vosso coração, como a Cristo. Não obedeçais aos vossos senhores apenas quando estão olhando, só para agradar a homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade do Pai, né? Então, há uma maneira digna de andar na vocação que fomos chamados, andando em unidade, andando num só propósito. E a gente precisa se esforçar para conservar a unidade que o Espírito Santo precisa no vínculo da paz para que a gente possa seguir nesse caminho. E o quarto ponto, né? Depois de termos visto disponibilidade, perseverança, unidade, quero trazer para vocês, por último, fé. Todo o esforço daqueles 4 homens foi para colocar aquele homem aos pés de Jesus, como a gente já viu. E eles sabiam que o Senhor ia fazer algo incrível, como é próprio do Senhor, né? Onde Jesus está, milagres sempre acontecem. E eles foram até Jesus com expectativa realmente de algo acontecer. E o próprio Jesus elogiou a fé deles, a expectativa que estava no coração desses 4 homens. O próprio Jesus honrou. Nós temos fé, nós cremos no poder transformador do Senhor Jesus Cristo, nós cremos que Jesus irá fazer algo maravilhoso nas nossas reuniões, nos nossos encontros, nas vidas das pessoas que nós vamos conduzir ao Senhor Jesus. Temos expectativas para esse momento? Então vamos lembrar que sem fé é impossível agradar a Deus. Amém? Deixa a sua fé crescer, deixa o seu coração se encher de expectativas para viver o propósito de Deus na tua vida. E para nós terminarmos, para concluir, eu quero dizer, se nós queremos levar pessoas a Jesus, a gente precisa ter essas 4 atitudes. Queridos, a gente tem que estar disponíveis, a gente tem que perseverar, a gente tem que estar em unidade, estar unidos, e a gente tem que exercer a nossa fé, de que Deus está no controle, de que Deus está à frente, de que tudo vai dar certo na presença do Senhor, e por mais que venham lutas, mesmo assim, somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Jesus vai se manifestar com poder e com glória. Amém? Vamos orar? Pai, obrigado por essa palavra nesta quarta-feira. Senhor, que o nosso dia venha a ser um dia abençoado por Ti, e que essa palavra venha ficar, Senhor, plantada no nosso coração. Precisamos das motivações corretas para ganhar almas, para, Senhor Deus, sermos bênção na vida das pessoas. Precisamos, Senhor Jesus, realmente perseverar, estarmos disponíveis, Senhor. Precisamos, Senhor, estar unidos, e precisamos também exercitar a fé que já está dentro de nós. Senhor Deus, capacita cada um de nós, nos mostra os teus sonhos, visões. Senhor Deus, fala conosco através de revelações, através, Senhor Deus, dos teus profetas. Fala conosco, Senhor Deus, enquanto nós descansamos, porque a tua palavra nos diz que aos seus amados o Senhor acrescenta enquanto eles dormem. Acrescenta sobre a nossa vida enquanto nós descansamos em Ti. E aprendemos, Senhor, também que precisamos, assim como esses 4 homens, fazer mais do que nos é pedido. Precisamos realmente fazer mais para alcançar as vidas e para que elas vão à Tua presença e recebam o Seu milagre. Deus, caminha com a gente, nos direcione, caminha à nossa frente, nos direcionando, nos guardando, nos livrando de todo mal, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, uma quarta-feira cheia da graça de Deus, e a gente se vê amanhã na palavra de quinta-feira. Grande abraço, fiquem com Deus. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Grande abraço.